Está no ar mais um Ronroncast, nosso podcast semanal, agora de número 9. Eu sou o Leandro e eu tô aqui sempre, quase sempre, né, Fê? Com a Fernanda. Tudo bem, Fê? Tudo bom, Lê? E você? Tudo bem. Como é que tá a semana aí? A gente sempre pergunta, né? Tem sempre algumas novidades, né? A semana acho que tá tranquila, Lê. Não me lembro de nenhuma novidade. E as grávidas, as gravidinhas que chegaram? Verdade, a minha cabeça que tá ruim. A gente recebeu umas mamães novas aqui no projeto, né? Inclusive hoje eu tinha certeza que uma delas ia parir, tava ali toda de barriga pra cima, toda dengosa, mas não nasceu ainda. Vamos ver se amanhã é o dia. Tá pra nascer essa semana. Era só dengo, né? Era só, mas também, coitada, ela tá com 5 bebês. A gente fez ultrassom, tem 5 filhotes. É muita coisa pra uma barriga só, né? Nossa, bastante. A gravidinha que chegou aqui, ela não é de muito chamego, não. Ela é feral, ela tá bem assustada. Ah, mas logo ela acostuma. Essa aqui, a Pandora, que é a mãezinha que eu achei que ia parir hoje, a gente tá com 2, a Pandora e a Aninha. A Pandora, ela chegou assustada também, eu ganhei ela com carinhos na barriga. Nós recebemos aqui algumas gravidinhas. Essa semana foram 3 e talvez chegue até mais, né, Fê? Estão fazendo um trabalho aí num local que sei lá o que acontece. Todas as gatas estão grávidas, né? Na verdade foi um descontrole aí populacional, por isso a importância da castração, né, Lê? Uma gatinha que pariu e no final já tem 6 gatinhas prenhas, tem mais os machos que estão por ali junto, então é mais uma questão de descontrole populacional, por isso que é importante castrar. Você tem um gatinho no seu quintal, mesmo que não seja seu, castra. Porque isso é bem importante. Castro ou busca alguma orientação do que pode ser feito, né? Isso, exatamente. Ô Fê, nós vamos lá, adiante. Do que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de gatos, mas especificamente... De plantas tóxicas. Exatamente, o assunto que ficou pendente no programa passado, né, Lê? Mas que é um assunto de extrema importância e que vale aí a conscientização de todos os tutores de gato, de cachorro. Vamos falar um pouquinho sobre os riscos de algumas plantas que a gente acha que é inocente, mas que pode levar a sérios danos à saúde deles. E nós vamos entrevistar uma adotante, daqui a pouco a gente vai falar dela, que por causa de um acidente acabou nos alertando sobre esse assunto, né? Trazendo esse assunto à tona aqui no podcast, né? Infelizmente de uma maneira não muito legal, mas ela teve uma experiência aí que ela vai compartilhar aqui com a gente, que eu acho que é muito importante para todo dono de gato ouvir esse relato e tomar esses cuidados, né? Até pra gente foi uma lição, né, Lê? Realmente, eu te confesso que eu não sabia disso. Vai ser bacana falar, vai ser importante, né? Me diz, temos directs essa semana? Temos. O nosso Ronroncast passado eu achei muito legal. Eu ouvi, achei muito divertido, né? Bem curioso. E tivemos aqui alguns comentários, né? Primeiro, Alexandre Ramos, um amigo meu, elogiou bastante o podcast. Ele nem sabia que a gente estava fazendo esse podcast, elogiou bastante. Elogiou a Fernanda também, né? E disse Obrigada. Que o programa ficou muito divertido, além de informativo, né? E ele acha que tudo isso é bom para a conscientização das pessoas. E esse é o nosso grande objetivo, né? Conscientizar as pessoas aí, além de curiosidades e outras, a parte do entretenimento, né? E ele também sugeriu que a gente falasse com o tema que gato não é brinquedo. A gente fala isso no dia a dia, mas a gente pode amadurecer esse tema, né, Fê? Legal, Lê. Eu acho que até envolve muito a devolução dos animais, né? A gente, graças a Deus, no projeto tivemos poucos casos de animais devolvidos, mas são pessoas que adotam por impulso, achando que não tem toda aquela responsabilidade aí para uma vida toda, para 20 anos. E acho que é legal sim, gostei do tema, Alexandre. Acho que vale a pena a gente falar, Lê. E o que mais que a gente teve aí, Fê? A Olivia Leite, ela falou sobre o gato famoso para ela, que eu acho que pra ela o gato mais famoso, ela falou que é o Tom, do Tom e Jerry, que a gente até comentou dele, mas acho que falamos pouco, né? E a Maíri Viana falou do Garfield também. Eu acho que o comedor de lasanha acaba sendo um dos gatinhos mais famosos. A gente pode considerar que esses dois são os gatos mais famosos do mundo, né? Verdade, acho que eles estão no top 5, vai.
E falando de gatos famosos, o Alex de Leão, sempre presente, o Alex de Leão, ele falou que o preferido dele, adivinha, é o Sylvester Frajola. Tinha que ser o Frajola, né? Ele que adotou uma gatinha Frajola com a gente, o preferido dele é o Frajola, né? E ele também sugeriu, a gente não falou da Mulher Gato, é verdade, né? Mulher Gato. É verdade, personagem famosíssimo aí, a Mulher Gato, verdade. E ele também falou de um meme do Smooth. Eu não lembrava, ele me mandou, é aquele gatinho branco, tem uma loira gritando, dando uma bronca, aí do lado tem um gatinho branco na frente de um prato de vegetais, que normalmente é meme assim, ela dá uma bronca e ele dá uma debochada. Mas não sei o que, é engraçado também, eu não lembrava desse. Não lembro também, vou procurar. Ele também falou de um anime chamado Sailor Moon, que eu não conhecia. Na verdade, isso daí eu nunca ouvi falar mesmo. Olha, eu já ouvi falar porque é coisa de menina, mas eu não lembro de gato na Sailor Moon, mas faz muito tempo, Lê. Acho que vale a gente dar uma pesquisada, a gente posta nos nossos stories depois. Tá, legal. Fê, hoje o papo é um pouquinho mais sério, né? Bom, quem tiver aí então alguma dica, algum elogio, lembra de mandar pra gente um direct em qualquer uma das nossas redes sociais. E vamos falar então agora, vamos entrar no nosso papo sério. Fernando, e também falar pro pessoal se inscrever na página, que sempre que sai um episódio novo é avisado, né? Isso, se inscreve na página do YouTube, Projeto Ron, com N de navio e M de Maria no final. Então, vamos lá, Lê. Vamos falar um pouquinho, acho que antes da gente falar sobre as plantas, eu queria falar um pouquinho, que eu acho que isso é muito importante, quais são os sinais de intoxicação nos nossos gatos. Uhum. Porque acho que mais ainda do que a gente saber reconhecer qual é a planta tóxica, é a gente saber reconhecer que o gatinho tá intoxicado, né, Lê? E a gente tem que lembrar que os gatos, eles são bem silenciosos. Quem é dono de gato, como acho que todos os nossos ouvintes, sabe que o gato ele se esgueira e ele consegue fazer ali uma coisa sem a gente perceber. Eu, por exemplo, sou a mestre de trancar minha gata no armário. Eu abro pra pegar alguma coisa, eu não vejo ela entrar, eu só percebo 2 horas depois que minha gata desapareceu. Então, eles têm essa característica de fazer as coisas meio secretamente, assim como mordiscar uma plantinha sem a gente perceber. Então, é por isso que eu acho que é importante a gente saber quais são as plantas venenosas e, principalmente, o que acontece, quais são os sintomas de um gato intoxicado. Então, eu acho que o primeiro de todos, Lê, é vômito. O seu gatinho tá vomitando, a gente tem que suspeitar de alguma intoxicação. Gato não vomita normalmente. Essa história de que gato vomita bola de pelo não é verdade. Não é saudável um gato vomitar bola de pelo. Não é fisiológico isso, tá? E o vômito é alguma coisa que o nosso corpo tá colocando pra fora. Alguma coisa que não fez bem, tá? Então, seu gatinho tá vomitando, pensa que pode ser uma intoxicação, tá? O segundo sintoma é diarreia, no mesmo sentido, colocando alguma coisa pra fora do seu corpo que não tá fazendo bem. Então, vômito, diarreia. Aí, além disso, tem apatia, o gato tá mais quieto, tá mais sonolento, perdeu o apetite. Irritação na pele, porque a gente vai falar de algumas plantas que elas não causam sintomas gastrointestinais, elas podem dar irritação na pele também, né? E aí pode evoluir pra convulsão e até mesmo perda de coordenação motora. Tá? Então, se você tiver algum desses sinais no seu gatinho e você tiver alguma das plantas que a gente vai falar aqui em casa, tem que prestar atenção porque pode ser algum sinal de intoxicação, tá? E o quanto antes, né, Fê? Não pode esperar, vamos ver se ele melhora, vamos esperar até sexta-feira, vamos esperar até segunda ver se ele melhora, né? Tem que correr, né? Tem que correr e assim, cada organismo reage de um jeito, Lê. Então eu vou falar aqui um pouquinho, uma pincelada sobre os sintomas, mas cada gato vai reagir de um jeito, vai depender da quantidade de planta que ele ingeriu, do tamanho do gato, né? Um gato adulto e um gato filhote tem diferença se eles ingerirem. E o mais importante você tá suspeitando? Contata imediatamente um médico veterinário. Isso vai fazer toda a diferença para você tentar o mínimo de dano para o seu animal e até mesmo salvar a vida dele, porque a gente tem algumas intoxicações que podem levar à morte. Então acho que é bem importante isso, Lê. Fê, mas é fácil um animal comer uma planta dessa? Ela é atrativa pro gatinho ou é um ponto fora da curva? Não é muito fácil acontecer?
Lê, algumas plantas, e a gente vai falar depois da mais perigosa delas, algumas plantas o gato adora. Infelizmente. Então é comum, na verdade, o gato ele precisa, né, de ingerir planta até para melhorar a digestão dele, aumentar a ingestão de fibra. E às vezes a gente não se lembra. Existem umas plantinhas que são saudáveis a gente plantar em casa, graminha para gato, aquela graminha do milho, que é saudável a gente ter em casa porque ele tem necessidade de comer. Se a gente não tem o que ele pode, ele vai atrás do que ele não pode. Ele não sabe diferenciar isso. Então é comum, sim. Eles não têm juízo. É isso que eu sempre falo, Lê. Eles não têm juízo nenhum, a gente que tem que ter juízo por eles. Tá, por isso que é bom saber o que evitar de deixar perto dos gatinhos, né? Isso, exatamente. Lê, então eu vou falar de uma planta aqui que eu acho que todo mundo conhece, que é bem comum, mas que é bem tóxica para os gatos, que é o copo de leite. Você sabe qual que é, Lê? Eu sei qual que é, mas não sabia que era tóxica para gatos. Ela, inclusive, ela é tóxica para criança, Lê. Não só para gato. Então, assim, tanto a flor, quanto as folhas, quanto o caule, eles são venenosos se ingeridos e eles causam irritação, podem causar dificuldade de engolir, porque ele vai causar uma irritação tanto na pele quanto dentro da boca. Salivação excessiva. Então, o copo de leite, por mais que ele seja bonito e a pessoa queira ter em casa, tem que tomar muito cuidado, porque é bem tóxico, Lê. Não sabia. Uma outra planta, Lê, que é tóxica também é o antúrio. Você sabe qual que é o antúrio? Antúrio não. Eu nem sabia que era tóxico, mas também nem sei qual planta que é. É uma planta, o pessoal usa muito em vaso para decoração. Ela é uma planta bonita, ela tem uma flor vermelha que tem uma haste amarela no meio, bem parecida com a do copo de leite. E ela também é tóxica, sabe qual que é? A gente encontra bem comumente em decoração de casa, porque ela é uma planta que tem uma durabilidade boa, né? Não morre fácil. Eu que adoro matar as minhas plantas em casa, ela não morre tão fácil. Então, ela também é tóxica, tá? E a gente tem que ficar de olho se a gente tiver ela em casa. Principais sintomas: inchaço na garganta, nos lábios e na boca, salivação, pode levar até edema de glote, Lê. Ela pode dar uma reação alérgica tão grave que ela pode fechar a glote e aí pode levar asfixia, paralisia da língua e os sintomas comuns que são diarreia e vômito, que são sintomas comuns da intoxicação, né? Nossa. Lê, uma outra planta que é bem comum de intoxicar e que é bem comum da gente ter em casa é a espada de São Jorge. Você sabe qual que é essa, Lê? Na verdade, a que você falou anterior, eu achei que fosse essa. Eu sei qual que é a espada de São Jorge. A espada de São Jorge, as pessoas têm muito em casa, porque além dela ser uma planta comum e tem gente que acha bonita, ela também traz proteção. Tem uma coisa, aqueles vasos de 7 ervas sempre tem espada de São Jorge, porque ela traz boas energias, protege a casa. Então é difícil não ter uma espada de São Jorge em casa. Quem tem planta, quem gosta de planta, sempre tem uma ali no cantinho. Mas ela também pode causar irritação na pele, irritação na boca, salivação excessiva, dificuldade de engolir. Não é uma planta tão fácil do gato mastigar, porque ela é dura, ela parece uma espada mesmo, sabe? Mas o gato que for ali teimoso e que der aquelas mordiscadas pode se intoxicar. Então a gente também tem que ter cuidado. Tá, então é bom evitar a espada de São Jorge também. Também. Uma outra planta, Lê, que eu não sei se todo mundo sabe, que eu já tive paciente que se intoxicou e que todo mundo tem em casa um vasinho, é a violeta. Não sei se você sabe qual que é a violeta. Não, sei, a violeta eu sei. Eu não sabia que era tóxica para gato. É tóxica para gatos. A violeta é uma planta pequenininha que tem a folha em formato de coração, né? E que tem até como se fosse uma penugenzinha na folha. É bem popular, todo mundo tem um vasinho de violeta, mas ela faz um estrago, Lê, porque além dela causar gastrite, diarreia, vômito, ela pode levar até a problemas respiratórios. Então, se você tiver um vasinho de violeta em casa, deixa ele longe do acesso do seu gato. Uma outra flor que eu acho que quem mora em casa, principalmente, gosta e é bonita, é a azaleia, Lê. Também é bem perigosa, tá? Também pode causar vômito. Então são tóxicas? Exatamente. Por isso que a gente até fala, é um trabalho de conscientização, porque a gente costuma ter essas plantas em casa, são plantas comuns, são plantas bonitas, e a azaleia mesmo, ela causa vômito, diarreia, perda de apetite. A azaleia pode causar arritmia cardíaca, Lê, pode causar queda de pressão, convulsão, cegueira no nosso gato, tá? E tem pacientes que que não é tão comum assim, né?
mas paciente quando ingere muita azaleia, eles podem até entrar em coma. Se tiver algum arbusto de azaleia em casa, ou quiser ter azaleia em casa, não deixa o gato ter acesso. Se tiver acesso, fica próximo dele, mas o melhor é não ter acesso. Tá? Porque é difícil ficar próximo o tempo todo, né? O gato uma hora vai olhar e falar, por que estão cuidando tanto dessa planta? Deixa eu ver, né? Exatamente. Uma outra planta que não é tão comum, mas é uma planta bem bonita, bem exótica, muita gente gosta, é a tulipa, Lê. Sei, a tulipa. A tulipa, ela também pode causar, além da irritação, vômito e diarreia, dificuldade respiratória. Então temos que tomar bastante cuidado também com a tulipa. A gente tem uma planta que aí, essa planta eu acho que todo mundo sabe, né? Que é tóxica, porque ela chama Comigo Ninguém Pode. O nome já fala pra ficar longe, né? Exatamente, o próprio nome já diz que ninguém pode encostar na planta. Ela é tóxica, inclusive, pra gente, né? E ela pode causar irritação, edema nos lábios, na língua, pode causar edema de glote. E quando ela é ingerida, que não é também tão comum, mas pode acontecer, que nem eu falei, gato não tem juízo. Ela pode causar náusea, vômito, edema grave, fotofobia. Então tem vários sintomas bem importantes aí da Comigo Ninguém Pode, mas o nome já diz, né? E é uma planta que, se você tem bicho, você não pode ter essa planta em casa. Se você tem criança, você não pode ter essa planta em casa. Se você gosta dessa planta, vê uma foto dela no Google que é mais seguro. Ô Fê, e samambaia? Falam da samambaia. Samambaia também é tóxica, Lê. Samambaia, eu vou falar aqui rapidamente. Samambaia. Mas deve ser horrível, né? A samambaia, o gosto da samambaia, né? Imagina. Olha, Lê, eu vou ter que falar, vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Quando eu era criança, meu primo comia samambaia. E a gente brincava que coisa louca de falar. A gente brincava de dinossauro e ele era um dinossauro herbívoro e ele comia samambaia. Eu vou perguntar pra ele se o gosto é muito amargo ou não. Graças a Deus ele nunca teve uma intoxicação grave. Mas ele brincou várias vezes, eu acho que ele gostava, né? Ele incorporava o eu não sei. A gente é criança, a gente não tem. Você nunca comeu tatu-bola, Lê? Tatu-bola não. Não, esse era um dinossauro carnívoro, né? Eu só tô curiosa, também nunca comi. Mas, enfim, a gente tem outras plantas tóxicas. Deixa eu parar de contar coisas constrangedoras da infância. Então como a mamona. Já samambaia e tatu-bola. Mentira. A mamona, que hoje não é tão comum a gente ver mamona, mas a gente tinha bastante pé de mamona. Ela é extremamente tóxica. A era venenosa. Nossa, mas a mamona tem uns espinhozinhos. Imagina comer uma mamona, você acaba com a boca. Mas a folha da mamona. E quando você quebra, tem aquela seiva também, né, Lê? Então a gente tem que pensar assim, a gente tá falando de ingerir, né, de morder. Mas imagina se você tem uma mamona no seu quintal, o seu jardineiro foi lá e podou a mamona. Eu acho que se poda a mamona, não imagino, mas eu acho que sim. Aí o seu gato passou do lado da mamona e aí ele vai se lamber. Então, às vezes, o quadro de intoxicação, e isso pode acontecer com qualquer uma das plantas que eu falei, não é pelo gato ter comido a planta especificamente. Às vezes ele passou próximo da planta e se lambeu depois. Então, se você tem alguma dessas plantas em casa, você tem que ficar atento. Tem esse perigo também, né? Se ele comer a planta, assim, a quantidade de produto, de substância da própria planta vai ser bem maior, né? Mas também tem esse risco de comer por tabela, né? E aí a gente tem o hibisco. O hibisco também é uma planta extremamente tóxica, a samambaia, a era venenosa que tá ali do lado da Comigo Ninguém Pode. O nome já diz que é venenosa. Então, se você tem em casa, não tenha nenhum gato, nenhum cachorro, nenhuma criança, porque ela também é bem venenosa, principalmente erupção cutânea. A era venenosa causa muito problema na pele. Nossa. Lê, e vou falar agora, pra gente já poder chamar a nossa convidada, eu vou falar da planta que é uma das plantas mais perigosas que a gente tem hoje, que é uma flor exótica, uma flor chamativa, que é muito comum em buquê, em arranjo, que é o lírio. Você sabe qual que é o lírio? O lírio é exótico, ele tem um cheiro gostoso, tem gente que quer ter um vaso em casa, só que gato adora lírio, adora, não sei porquê, nunca comi nem quero comer o lírio. Só samambaia, e o lírio nunca, né? Eu não falei nada samambaia. E o lírio, todas as partes do lírio são venenosas. Então, de todas essas plantas que você falou, você acredita que o lírio seja a pior pro animal ingerir?
Olha, eu acho que o lírio ele reúne um pouquinho de cada uma na questão dos sintomas, Lê. Porque a gente tá falando de planta que causa problema cutâneo, falando de planta que causa salivação intensa, perda de apetite, vômito, problema na pele. O lírio causa tudo e mais um pouco. Fê, vamos então recapitular, eu acho que é importante isso, vamos recapitular todos os que você comentou. Então vem o lírio, né? Comigo Ninguém Pode. Samambaia. Azaleia. Violeta, a espada de São Jorge, o copo de leite, o antúrio, a tulipa, a mamona. Tem várias, Lê. Depois a gente vai fazer uma postagem só com as listas. A lista é muito grande. Não, isso a gente tá falando as plantas mais comuns, mas a lista realmente é muito grande. Até alho é tóxico, Lê. E alho causa alterações bem importantes. E eu acho que assim, o lírio, que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele pode levar a lesões graves, inclusive no rim. E aí ele pode levar a uma alteração renal grave e é muito, muito importante. Se você tiver algum bicho em casa, não tenha lírio, tá? A gente vê, assim, problemas neurológicos, convulsões e problemas renais graves e até permanentes por intoxicação por lírio. Então, a planta é bonita. Eu não sabia, Fê, eu descobri no momento que a Narja, né, que é a nossa entrevistada de hoje, entrou em contato e contou o ocorrido, né, porque eu realmente não sabia e podia ter esse acidente aqui em casa, né. Não, em qualquer lugar, eu acho que vai servir para a gente conscientizar o maior número de pessoas a respeito disso, porque realmente a gente tem uma inocência com relação a isso, né? Falar, é uma planta bonita, eu quero enfeitar minha casa, e a gente tem o gato, tem o cachorro, tem criança, e a gente não sabe esses riscos, não é passado mesmo. A gente, como veterinário mesmo, tem uma responsabilidade que deveria passar isso para as pessoas, mas não é uma coisa comum da gente fazer. A gente não tende a falar, eu falo muito mais de doenças infecciosas, de prevenção de doença infecciosa do que prevenção de intoxicação na clínica. E uma coisa bem importante, a gente está falando de uma adotante muito responsável, muito cuidadosa com os gatinhos, né? Ela adotou 2 filhos da Petra, né? O Cato e a Cala. Vamos chamar a Nádia. A Petra foi nossa última mãezinha, que agora vai perder o posto dela para as nossas novas mãezinhas, mas veio com seus bebezinhos aí recém-nascidos, magra de tudo, nossa, secou o leite, esses gatinhos tiveram que ser amamentados na mão, foi um trabalhão para eles ficarem bem e conseguiram, graças a Deus, bons adotantes. E agora a gente vai falar com a Narja, né, Lê, para contar um pouquinho pra gente dessa história aí, desde a adoção do Cato até o último incidente. Tudo bem, Narja? Oi, boa noite, tudo ótimo. Feliz de estar aqui com vocês. Parabéns por esse trabalho tão lindo, esse projeto Ronron, que por acaso eu descobri, e esses gatos eram para ser meus, porque foi tudo uma coincidência atrás da outra. Inclusive o Cato foi o maior presente, porque conversando com o Leandro, eu queria 2 fêmeas e essa ninhada só tinha uma fêmea. E aí eu disse, não, eu só quero uma fêmea, Ele me ofereceu gatos mais velhos, enfim, um pouquinho mais velhos, mas eu queria a experiência de ter bebezinhos, porque eu tenho a Sofia, que é minha filha, que nunca tinha tido gatos, e eu achava que essa experiência ela não podia passar a vida dela sem, que é uma coisa fantástica, né? E aí o Leandro disse pra mim, e você já pensou em adotar 2? É tão legal, eles fazem companhia. Fiquei com aquela coisinha na cabeça. A gente sempre fala disso aqui. Daí eu disse, por que não? Então vamos pensar, vamos adotar quem adota 1, adota 2. Vamos pegar um casal então. E aí eu perguntei pro meu marido, que o meu marido topa tudo, mas depois todos os problemas que estouram sempre é tudo meu. O bicho vira meu, o problema é meu. Aí eu perguntei pra ele se ele achava que a gente deveria ter 2 gatos parecidos, né, ou diferentes. Ele disse, não, é melhor diferentes. Então a Cala, que é a fêmea, não tinha escolha porque já era a única fêmea. Então eu fui na ninhada, pelas fotos que vocês me mandaram, que a Fernanda me mandou, escolhi um que fosse diferente. E eu escolhi o Cato, e ele é tão agradecido até hoje por isso. Ele me olha fundo, como quem diz obrigado. Então ele é muito fofo, eu quis muito ele antes de vê-lo. Tanto que a Fernanda
E agora ele tem mais um motivo para te agradecer também. Exatamente. Né? A Fernanda me mandava mensagem, me mandava dizer, não, tem que esperar mais um pouco, mas assim, tipo em dúvida, será que essa mulher vai mesmo buscar esses gatos, né? A gente ficou mesmo, Nádia, na dúvida, e principalmente porque você me pediu a foto e o Cato, ele era o Polainas, né? A ninhada dele era toda sapato, era a Melicinha, o Polainas, o Crocs. E quando a mãezinha deles, a Petra, secou o leite, todos os irmãos adotaram ele como a nova mãezinha. Então eles usavam eles mamavam no Cato o dia inteiro. O gato, ele ficava todo babado, todo feio. E eu falava, eu não posso mandar foto, porque ela não vai querer esse gato, ele tá muito feio. E a gente brincava que ele era a chupetinha dos irmãos, porque era o dia inteiro mamando nele, e eu ficava doida, eu tentava tirar, enrolava ele na cobertinha e eles davam um jeito de mamar nele, e ele ficava muito feio. Eu falei, não, ela vai desistir, ela não vai querer o gato, tem cara dela, né? Não, e ele veio pra cá e a Carla continuou mamando nele. Ele mama, ele ganha carinho e mama em qualquer coisa felpuda que ele encontre. E ela mama nele. Ele continua, ele tá sempre com a nuca toda molhada, encharcada, porque ele chegava a ficar com hematoma, sabia? Porque eles mamavam tão forte que às vezes a pele ficava roxa. Eu falava, gente, coitado dele. Ele não conseguia dormir. Eles grudavam, eram 5 na ninhada, né? Eles grudavam nele, mamando, e ele não conseguia dormir. Eu falava, eu só escutava o barulhinho lá dele sugando o irmão. Nossa, isso é bullying, né, Fê? Não, coitado. Ele foi mãezona, ele assumiu ali os irmãos. Eu acho que ele foi o que nasceu primeiro. Nádia, antes da gente falar do nosso assunto principal, eu queria saber de você a sua história com gatos, a sua experiência de vida com gatos. Bom, eu fui uma criança que trouxe gatos da rua muito. Adotei vários. Eu só tive gatos de raça adulta e porque ganhei, que eram 2 siameses, que em um ano me deram 12 filhotes. Meu Deus! Na primeira ninhada foram 3, aí eu separei, eles se reuniram de novo, aí eles tiveram 4, aí eu mandei, separei de novo, e aí tiveram 5, e aí então eu castrei ela, e depois castrei ele, porque ele estava marcando território, estava terrível. Ele chamava Piquet, em homenagem ao Nelson Piquet. Caiu da cobertura que eu morava e ficou com o mesmo defeito que o Piquet tem na perna. O meu Piquet também teve. Meu Deus! Então, esses foram os gatos que eu tive adulto, né? Mas minha vida toda eu era gateira. Nós tínhamos uma propriedade rural quando criança, estrada de chão. Minha mãe adorava carregar o carro com tudo que era coisa, era todas as coisas da minha mãe e os meus gatos. Então, assim, furava pneu, naquele tempo era um horror. Descia eu com aquele 3, 4 gatos no colo. Meu pai era um santo, coitado, porque ia aguentar isso, então... E eu fiquei muitos anos... Então você sempre teve gato. Sempre. Não, e olha que coisa curiosa, né? Você morava em propriedade rural, tinha gatos livres... E hoje, num apartamento telado, que vai acontecer um problema do gato comer algo tóxico, né? Exatamente. Eu nunca soube na minha vida que tivesse alguma planta que fosse... Nunca tive curiosidade, nunca me surgiu necessidade de me informar sobre isso. Porque na minha cabeça isso era uma coisa inexistente. Que tivesse alguma planta que fosse perigosa para gatos. Eu sabia que tinha, mas não tão próximo assim. De repente, algo assim, sei lá, no meio do mato nasceu uma planta que, se ele comer, bem específico, né? Eu sei que pra gado tem algumas plantas que eles não podem comer. Agora, pra gato eu não imaginei. E gato, ele é tão seletivo pra comer, ele é fresco, né? Eu achei que não fosse comer algo que pudesse fazer mal pra eles. Mas o Cato, em especial, ele já tinha um apelido de paisagista. Eu apelidei ele de paisagista porque tudo que era verde era do interesse dele. Então ele já andava pela casa. Apesar de eu morar num apartamento, eu moro num primeiro andar e eu tenho um jardim nesse apartamento. Então eles não tinham acesso à parte de fora, até porque são pequenos, né? O Cato agora ainda vai fazer, na quinta-feira agora, ele e a Carla fazem 5 meses. Então esse problema que ele enfrentou
muito bebezinho. Então não saíam muito, saíam sempre com a gente em volta, liberdade vigiada, aquela coisa. E eu sempre gostei de flores, sempre, e durante a pandemia foi uma coisa que aflorou mais em mim, mais em casa, né? Bastante verde no jardim, mas eu queria flores em casa, comecei a comprar, colocar em vaso, pegava um pouco das coisas de fora, que eu tinha umas plantas que eu tenho em vaso e colocava, cortava, enfim. Eu comprei uma vez lírio, mas eu acho que eles não estavam aqui ainda. E agora, recentemente, 15 dias atrás, eu fui no Sam's e a primeira coisa que eu comprei quando eu cheguei, tinha umas flores na minha esquerda, tinham várias opções de flores e esses lírios estavam lindos, tinham 3 tons. Eu comprei um buquê de um ramo, né? Um rosa, um laranja e um vermelho. No final ainda fiquei em dúvida se eu deveria trocar por uma mini rosa, uma outra coisa. Eu digo, não, vou levar lírio porque é diferente. Quando eu chegar em casa eu vou cortar aquele miolinho, que é uma coisa que mancha tudo que é roupa. E assim eu fiz, cheguei em casa, cortei aquele miolo, o lírio já nem estava bonito, não deveria nem ter colocado, mas enfim, coloquei num vaso, arrumei, limpei, deixei ele com uma cara melhor e coloquei em cima de um aparador na minha sala. E o Cato já estava nessa, ele e a irmã, de subir em todas as coisas, né? Tanto que no sábado, o acidente com ele aconteceu no domingo, no sábado eles estavam a 1000 pela sala, correndo, subindo em sofá, isso e aquilo, e ele subiu nesta mesa, nesse aparador. E eu tirei, mas nunca me passou pela cabeça que ele estava lá porque ele queria a planta. É normal, porque... né? O gato subiu na mesa, nada demais. Sim, até aí, né? Quando foi no domingo, tava calor aqui em São Paulo e amanheceu, a gente começou a liberar, antes eles não tinham acesso a toda a casa, então a gente começou a liberar eles irem para essa sala maior onde estavam essas plantas, que tem uma porta que dá o acesso para a parte de fora. E de manhã, então, nesse dia, enquanto a gente tomou café, nós liberamos para eles correrem nesse espaço maior. E tinha umas folhas de lírio já, umas pétalas que já tinham caído do vaso. Eu coloquei fora, né? Tinha umas na mesa, juntei também. Mas, ok. Passou um tempo, a minha filha me mandou uma mensagem dizendo que o Cato tinha vomitado uma coisa vermelha. É bem o que a Fernanda falou aqui no começo, né? Um dos primeiros... uma das primeiras coisas a se notar é justamente o vômito, né? E ele vomitou uma coisa, ela me disse, olha, ele vomitou uma coisa vermelha, o que eu faço? Digo, limpa e joga o papel fora, né? E quando ela falou uma coisa vermelha, como o Cato, essa coisa de mamar continua, e de manhã ele tinha ido na cama da minha filha, da Sofia, e o cobertor justo que estava na cama dela era cor de vinho. Quando ela falou, ele vomitou uma coisa vermelha, eu pensei, pelinhos do cobertor que ele mamou. Primeira coisa que me passou na cabeça. Ok. Ela limpou o tal do vômito, passou uma meia hora, ela levou os 2 para ir no jardim onde a gente estava. O Cato chegou com os olhos fechados. Eu até brinquei, nossa, esse gato vai precisar de óculos de sol porque ele não está conseguindo ficar com os olhos abertos. E ele estava super prostrado. Ele ficou o tempo todo assim, embaixo da cadeira. Depois ele deitou numa parte com terra e plantas em cima, assim. Aí o meu marido disse, se ele vomitou, ele deve estar precisando de água. Então pegamos um pote, encheu de água, ele tomou muita água e ficou o resto do tempo, mais uns 40 minutos, sei lá, na sombra, e a gente achando que era calor, porque estava calor. Aí Nádia, e do vômito até ele ficar com essa sonolência, quanto tempo foi? Olha, eu acho que 30 minutos, nem isso. Super rápido, né? Muito rápido, muito. Aí ele voltou pra dentro, passou um tempo, a minha filha me falou que ele vomitou de novo, e aí eu fui aonde ele tava, porque até então eu não tinha visto o primeiro vômito. Aí ele tava vomitando umas babinhas já, e já tava muito parado, assim. Você mexia nele, colocava num lugar, ele ficava acocorado ali, não saía... Tentava tomar água, foi na caixinha de areia, fez xixi, fez cocô, mas ele tava assim, parecia que tava em transe, ele tava completamente fora do normal. Aí eu perguntei pra Sofia onde tava o papel do que ele tinha vomitado. Por sorte, ela tinha colocado na lixeira da lavanderia e ela me mostrou, me veio de luvas, coisa de criança com nojo, me veio com umas luvas e me trouxe o papel.
Quando eu olhei o vômito, eu pensei, ele já sei o que ele comeu. Aquele insight que me deu na hora, assim, o Cato aquela comeu coisa uma que vem de dentro, né? Coisa de mãe. Eu disse, o Cato comeu uma folha de lírio. Mas até então... Nossa, mas isso é importantíssimo saber, porque se você leva no veterinário até saber, você já foi com uma ideia que ele comeu lírio, então o veterinário já... Eu tinha certeza. Não, isso foi crucial, foi crucial. Pra ganhar tempo, principalmente, né? Quando eu olhei a cor, eu disse, ele comeu lírio. Aí eu tentei contato com a doutora Fernanda, era domingo, ela não me atendeu, estava ocupada, estava, enfim, no dia de folga dela. Aí eu falei com uma amiga e essa amiga me disse, não, a gente vai... Eu tenho uma veterinária que também não atendeu, então eu saí de casa para levar ele nessa clínica que tem perto do estádio do Morumbi. E nesse meio tempo, quando eu tô saindo na garagem, encontrei uma vizinha que me indicou a veterinária dela. E quando eu passei para ela a informação de que era lírio, ela disse, não me espera, porque isso é um caso muito grave, você tem que levar ele agora. Ele precisa ser internado agora. Então eu levei ele para o Hospital Rebouças, onde ele ficou quase uma semana. Os níveis de ureia e creatinina dele estouraram assim, subiram vertiginosamente. Nossa, Nádia, o pior é que quando você me falou, ele comeu lírio e tal, eu falei, tudo bem, passou mal. Depois eu conversei com a Fernanda e falei, Fê, você sabe o que aconteceu dela? Eu conversei. Eu me impressionei com a gravidade, assim, eu realmente não sabia. Eu falo pra todo mundo, ninguém sabe isso, é uma coisa... Eu acho que a maioria das pessoas pensa que nem a gente pensava, né? Quem sabe são essas pessoas do pronto atendimento, nesses pronto-socorro, nessas clínicas. Quando fala em lírio, nossa, tanto que eles diziam, isso é um prognóstico reservado, eles nunca diziam se ele ia ficar bom ou não, tá? Ficou no soro e tudo, a coisa complicou muito e um sofrimento, porque a gente fica louca de pena do bicho, né? Vendo aquele gatinho tão novinho, né? Todo furado, todo cheio de caninho e coisas. Aí, através da doutora Fernanda, então, ela indicou a doutora Daniele, que é uma nefro. Doutora Daniele, o Cato estava internado, já era quinta-feira, ele internou domingo, isso era quinta-feira. Pra quem não sabe, a nefro é a especialista na parte renal. Exato. Isso. Porque o Cato já estava, o quadro... Antes de sair de casa, essa amiga que foi comigo, ela pesquisou no Google, no Dr. Google, como a gente fala, né? E lá estava que o lírio era extremamente tóxico e levava a uma intoxicação altíssima e uma crise renal aguda, enfim. Insuficiência renal aguda. Uma insuficiência renal aguda. E eu disse, não vai acontecer, nem para de ler, eu disse pra ela, né? Mas com o passar dos dias a gente viu que realmente a coisa era muito grave e aí entrou a nefrologista, especialista em rins, muito calma, uma pessoa super conhecedora, maravilhosa, tanto como pessoa quanto profissional. Me deu muita segurança, ficou acompanhando então o Cato internado nesse Hospital Rebouças, mas já meio que aos cuidados dela. Quando chegou no sábado, que eles viram que a coisa não ia virar, a doutora Daniele então falou com um colega dela e o Cato foi então transferido por nós para a Unique Pet, que é uma clínica na Zona Norte, onde ele passou por várias sessões de diálise. Esse gato só está vivo que felizmente a gente tinha uma poupança e pôde investir nele, porque o tratamento é caro, né? E o fato dele ser jovem, ter bastante tecido renal ainda, enfim, e talvez o fato dele ter vomitado, a gente ter identificado que era lírio, ele teve muita sorte. E hoje, assim que eu terminar de falar com vocês, eu estou indo buscar o Cato. Hoje ele tirou os dutos, né, os drenos, ele teve que colocar sonda esofágica e uma sonda no peritônio para poder fazer todo esse trabalho. Olha, o bichinho sofreu, mas ele é tão mimoso, ele ganhou tantos fãs. Não, ele buscar logo, porque eu já tô com medo que vão querer ficar com o meu gato. Isso é perigoso. Mas a Unique Pet que você comentou é uma clínica especializada em nefrologia, então eu acho que tem alguns pontos aqui bem legais pra gente ressaltar. O primeiro deles é que
o lírio, o mecanismo de ação do lírio no organismo do gato, ele é desconhecido, né? A gente não sabe ainda qual que é exatamente, por onde age e por que causa tanta lesão. E quando o Cato internou, né, Nádia, os níveis de ureia e creatinina dele não estavam altos. Ele foi aumentando conforme a clínica dele foi melhorando. Ele melhorou a questão da intoxicação, ele parou de vomitar. Quando foi fazer o exame, já crente que ele tá melhor, ele vai para casa, o rim dele tava piorando, né? Sim, a creatinina dele tava mais de 18 e a ureia dele passou de 400. Hoje a ureia dele tá 74 e a creatinina dele tá 2,08. Eu fico até emocionada. Nossa. Porque o normal é 1,5 da create. Então. Uma coisa que, assim, eu fico muito, muito feliz mesmo como protetor, assim, adotantes como você, que não desistem. Tem pessoas que com o primeiro probleminha, eu vou devolver o gato, não vou ficar com ele, gato é assim mesmo, é assim mesmo. Então, assim, deixa a gente muito feliz e muito satisfeito pela escolha do tutor. Obrigada. Isso que eu falo de coração. Muito obrigada. Muito legal. E fico feliz que tenha tido um final feliz. E o Cato merece, né? Quando você mandou uma mensagem hoje que ele tá de alta, a gente fica super feliz. E olha aqui a Carla, olha, a minha companheira tá dormindo aqui, em plena cadeira. Ai, que linda! Agora eu só tenho que administrar a situação que ela tá estranhando ele. Assim que ele chegar, ela quer bater nele, ela tá indignada porque ele voltou de roupa, ele tá todo lindo. Mas isso é normal, volta com outro cheiro. Isso é bem normal. Mas agora ele vai tirar os tubos, tudo, e na verdade eles sentem muito o cheiro dos remédios que ele toma, né? Ela sente o cheiro. Sim, e agora vai diminuir isso, se Deus quiser, graças a Deus, ele vai ficar ótimo, sem lírios em casa, por favor. Não, olha, eu digo pra vocês que aconteceu uma coisa ao contrário. Eu tão apaixonada por flores, cada vez que eu vejo flores agora, eu fico com raiva. Mas tô divulgando ao máximo. Eu já fiz vários posts no meu Instagram, no meu Facebook, aonde eu vou, eu conto para as pessoas. E eu sugeri para a doutora Fernanda uma coisa que eu acho que é importante, fazer uma lista e anexar na carteira de vacinação, porque esses tutores, a carteira de vacinação a certidão de nascimento acompanha a vida do animal, né? Tem tudo lá. E essa sua ideia foi muito boa, inclusive eu dei para vários veterinários, viu, Nádia, que a gente realmente não tem, a gente põe tudo na carteirinha lá, protocolo de vacina, protocolo de vermífugo, cuidado de pulga, mas a gente não pensa na planta tóxica e o grau, o risco que isso pode levar. Então essa sua ideia a gente já aderiu no projeto, a gente já está trabalhando para fazer o impresso e mandar com cada gatinho que for doado agora a listinha, mas eu sugeri também para os veterinários, nos grupos de veterinários, eu falei, gente, aconteceu isso, olha que ideia que a tutora deu, porque essa conscientização é muito importante. E esse sucesso que o Cato teve essa recuperação que ele teve, não é muito comum, né, Fê? A gente podia estar com uma notícia pior, né? Na verdade, até o próprio nefrologista que a atendeu falou que é um dos primeiros casos que ele veio de se recuperar de intoxicação por lírio. Não sei se ele falou isso pra você, Nádia. Sim, falou. Que eu acho que foram vários fatores, né? Desde o primeiro atendimento, de você ir atrás e descobrir o que era. Porque, eu vou te falar bem sincera como veterinária. Se você traz ele vomitando na clínica, sem a informação de que é lírio, a gente vai fazer um tratamento bem diferente. Né? A gente vai, até a gente descobrir, esse tempo é crucial para a recuperação dele. E sobreviver a uma intoxicação por lírio realmente foi uma coisa bem nova, principalmente para gato. Não sei quantas vidas ele gastou, mas... Eu ia falar exatamente isso, Nádia. A gente falou nos programas passados sobre o gato ter 7, ter 9 vidas. O Cato já gastou algumas que ele tinha aí, mas ele tem muitas ainda para gastar, tá? Mantém ele longe das flores, fala para ele que ele não pode aprontar mais nada nessa vida de Cato dele. Com certeza. Que ele economiza as próximas vidas que ele tem aí. Eu até brinquei que vai ser o primeiro gato que vai usar focinheira.
As pessoas dizem, nossa, gato de focinheiro. Eu digo, porque ele quer mastigar tudo. Ele veio doente ainda, com roupinha cirúrgica pra casa. Eu levei ele no jardim e ele queria pastar. Ai, Jesus. Ele queria pastar. E eu, então, pelo amor de Deus, eu devolvo esse gato lá na clínica, ele me vomita e tem verde, as pessoas vão dizer, essa mulher louca tá aqui gastando uma fortuna pra curar esse animal e ele tá pastando, né? Mas é um gato romântico, né? Ele gosta de flores. Gosta de flores. Não. Ó, Nádia, a gente não vai segurar mais. Eu sei que você tá ansiosa pra ir buscar o Cato. A gente também tá ansioso pra ele ir pra casa sem nenhum tubo. Vou só aproveitar essa sua última deixa e falar até pras pessoas: plantem aquelas graminhas de gato, porque gato gosta de mastigar planta. Então planta aquelas graminhas do milho, de trigo, aquelas que já vendem pronto, ou pode ser o próprio milho de pipoca. Faz uma grama só pra ele e põe lá uma plaquinha: aqui pode. E o resto é tudo comigo, ninguém pode. Não pode mais comer mais nada além daquela graminha. Não, nunca mais. E depois eu descobri que eu tinha um mini canteirinho de lírios no meu jardim também. Meu Deus. Gastei mas não foram essas que ele comeu as do vaso. E já arranquei, já tem grama agora. O jardim já mudou o layout. Tá um jardim verde menos colorido, né? Menos colorido, tudo bem. Paciência. Nádia, muito obrigado por aceitar nossa entrevista, essa entrevista informativa. E muita saúde para todos aí. Um bom retorno. Obrigada. Igualmente, parabéns pelo trabalho, tá? No que eu puder colaborar, eu tô aqui. Obrigada. Já dá muito beijo no Cato a hora que ele chegar em casa. A gente agradece muito esse relato, que a gente possa conscientizar com a sua história aí muitos donos de gato, que eles possam ficar bem longe do lírio e de qualquer outra flor tóxica aí, para que eu prefiro atender o gato para vacinar do que ele intoxicado, pelo amor de Deus. Não, nem pensar. Não são todos que vão ter a mesma sorte que ele, então não vamos arriscar nada, né? Não, ele serviu de exemplo, nada mais de intoxicação. Não, sem falar no sofrimento. Tem toda a parte financeira, que isso aí, ok, né? Já foi. Mas o sofrimento, ninguém dorme, ninguém come, todo mundo chora. Aqui a família ficou totalmente mobilizada pelo Cato. Né? É um membro da família, né? Ele é um membro. Por isso. Um membro, exatamente. Gente, um beijo grande, parabéns, beijo. Muito obrigada e a gente vai se falando. Obrigadão, tá bom? até mais. Tchau, Nádia, obrigada. Com Deus, boa noite. Tchau, tchau. Fê, eu fiquei surpreso, viu? Porque eu não sabia que mesmo sendo tóxico, podia causar esse problemaço, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse relato aí mostra, porque a gente pensa assim, ele comeu uma pétalazinha, ele é um gato filhote que tem um metabolismo rápido, ela foi rápida, né, para socorrer, e olha o estrago que não fez, né? Então eu acho que mesmo sendo bem pouquinho, a gente tem que conscientizar o máximo de pessoas possíveis de que desse risco, né? Dessas plantas tóxicas aí, eu acho que é bem, bem importante, Lê. Ô Fê, eu acho que a gente podia aproveitar o gancho, né? Agora a gente já tá com um tempo bem curto, mas no próximo podcast falar de outras coisas que podem fazer mal para os gatinhos, que nem alguns medicamentos, né, algumas comidas. O que você acha? Eu acho que sempre dá pra gente falar aí. Eu acho que como a gente tem dentro do nosso programa as dicas veterinárias, vamos falar mais um pouquinho de intoxicação nos próximos programas. Então, quem tiver dúvida ou quem já tiver passado por um quadro de intoxicação com seu gatinho, que quiser contar aí pra gente falar aqui no programa, eu acho que esse compartilhamento de história ajuda a salvar muita vida, né, Lê? Vamos aguardar a opinião do pessoal. Lembrando a todos que nossos podcasts vão ao ar semanalmente às quintas-feiras, talvez um dia a mais, né? E caso tenha alguma dúvida, elogio, crítica, entrar em contato nas plataformas, né? No YouTube, ou enviar uma mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram. E lembrando que nosso Ronroncast é uma produção da Li Souza. Ronron com N e M.
tanto no Facebook quanto no YouTube e no Instagram. É isso aí, Lê. Valeu, Fê. Então, obrigado. Encerramos aqui o nosso 9º episódio. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí, até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada pra Nádia por esse relato incrível. E é isso aí, até a próxima semana.